O som ensurdecedor de moscas varejeiras é a única trilha sonora de uma cena grotesca. No chão, a carcaça do primata mais poderoso, 200 quilos de força bruta, músculos capazes de virar carros, agora reduzidos a uma massa inerte de carne, osso e pelos. O pescoço, grosso como um tronco de árvore, foi dilacerado com precisão cirúrgica, e nada ali, naquela cena, sugere que foi uma luta, mas sim um ataque surpresa, um ataque fatal. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você irá descobrir que o gorila de dorso prateado não é invencível. Apesar de poderosos, eles possuem pontos fracos que, quando enxergados por um predador meticuloso, são suficientes para derrubar o rei dos primatas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, vamos ao vídeo. O gorila é tão forte assim? Será mesmo que subjugá-lo é uma tarefa quase impossível? Mas antes, precisamos conhecer um pouco mais sobre ele, o gorila de dorso prateado. Este não é apenas um primata, é um animal altamente habilidoso, projetado para a dominância total. Estamos falando de um colosso que pode atingir 220 quilos de puro músculo denso e fibra de contração rápida. A anatomia desse animal é uma afronta às leis da física. Sua força é matéria de lendas. Um macho adulto, em um acesso de fúria, pode levantar e arremessar até 800 quilos. Para colocar isso em perspectiva, ele poderia erguer um carro popular e jogá-lo contra você sem perder o fôlego. Sua mordida exerce uma força de 1.300 PSI. E isso é suficiente para quebrar o osso do seu braço como um copo de vidro que cai no chão. Eles não andam sozinhos, operam como uma unidade militar, uma falange liderada pelo dorso prateado. Esse patriarca é o líder e também o escudo vivo de sua família. Sua agressividade defensiva é absoluta. Quando provocado, o som dos seus punhos batendo no peito reverbera por quilômetros. Um aviso sonoro de perigo iminente. Sua postura bípede, sua massa colossal, sua inteligência quase humana. Tudo nele grita: eu sou o ápice. Durante séculos, a ciência moderna dormiu tranquila, acreditando em um dogma inabalável: gorilas adultos não têm predadores naturais. Afinal, que criatura desafiaria uma besta capaz de desmembrar um homem com as próprias mãos? A arrogância humana nos cegou, e de fato, gorilas não possuem um predador que se alimentará unicamente e exclusivamente deles. Porém, sabemos que predadores são oportunistas e, quando cruzam o caminho de um gorila distraído, não evitarão atacar. Calma, que vamos esclarecer as coisas. O leopardo africano, à primeira vista, se mostra indefeso diante do tamanho de um gorila, mas as estatísticas enganam e, em certos casos, o jogo vira. Com 60 a 90 quilos, ele parece um peso-pena contra o peso pesado que é o primata. Mas subestimar esse felino é um erro, pois ele possui algo que o gorila não possui: a fome predatória, e sabe usá-la a seu favor quando necessário. O leopardo não é um lutador de boxe, ele é um ninja habilidoso. Suas garras retráteis são ganchos afiados, lâminas curvas projetadas para estripar e segurar. Suas mandíbulas são prensas hidráulicas feitas para perfurar a base do crânio ou a medula espinhal, na parte de trás do pescoço, e desligar o cérebro da vítima instantaneamente, e é exatamente isso que ele faz. Mas sua maior arma não é física, é sensorial. O leopardo enxerga na escuridão absoluta 6 vezes melhor que qualquer humano, inclusive infinitamente melhor que um gorila. Enquanto o primata está cego, tateando no breu, o leopardo vê o mundo em alta definição. Eles são fantasmas, movem-se sem deslocar uma folha seca e possuem uma força libra por libra aterrorizante, capazes de içar carcaças com o dobro do seu peso para o topo das árvores, desafiando a gravidade. A pergunta que assombrou biólogos por décadas foi: teria o leopardo a ousadia de caçar o rei? A resposta não está em teorias, mas em cadáveres.
A teoria é que o leopardo espera o gorila se afastar, seja ele líder ou não, e pula diretamente na parte de trás do pescoço do primata, desligando-o em segundos. Gorilas possuem a pele fina, e por isso é simples finalizá-los depois de um ataque certeiro. Mas chega de teoria, vamos abrir os arquivos. Caso número 1, Montanhas Virunga. Voltamos à década de 1960. O palco é a fronteira enevoada entre o Congo e Ruanda. O lendário biólogo George Schaller estava lá, esperando documentar a vida pacífica dos gorilas da montanha. O que ele encontrou foi uma cena de crime. Schaller tropeçou nos restos de um gorila da montanha. Não haviam sinais de doença ou velhice. A morte tinha vindo de fora e tinha vindo com violência. O animal, provavelmente atacado enquanto dormia, vulnerável, cego pela noite, teve sua vida drenada. As marcas na nuca eram a assinatura inconfundível do assassino. 2 furos precisos, cirúrgicos, onde as presas do leopardo encontraram a coluna vertebral. E não foi um caso isolado. Walter Baumgartel, outro pesquisador na mesma região vulcânica, encontrou outro corpo de gorila, dessa vez um menor, que tinha as vértebras perfuradas e a carne parcialmente consumida. A ciência teve que engolir em seco e admitiu o impensável. Os deuses da montanha estavam sendo caçados. Caso número 2, Gabão. Avançamos para os anos 2000, nas florestas claustrofóbicas da África Central. Primatologistas monitoravam gorilas ocidentais quando a atmosfera mudou. Restos mortais de adultos começaram a aparecer, destroçados e parcialmente devorados. Mas o terror real não estava nos mortos, estava nos vivos. Os pesquisadores testemunharam uma mudança comportamental que beirava a psicose coletiva. Sempre que um leopardo entrava no raio de percepção do grupo, os gorilas, essas máquinas de 200 quilos, entravam em colapso nervoso. Eles não apenas fugiam, exalavam terror. Caso número 3, República Centro-Africana. Nas florestas impenetráveis da República Centro-Africana, o padrão se repetiu. Mais corpos, todos encontrados da mesma maneira, perfurações profundas na nuca. O local não possui leões, somente leopardos. O que parecia ser uma anomalia em Virunga revelou-se uma estratégia continental. Não era um leopardo louco, era uma cultura. Leopardos em diferentes ecossistemas separados por milhares de quilômetros haviam chegado à mesma conclusão sinistra. O gorila é comestível e é caçável, caso a oportunidade esteja a favor do predador. Caso número 4, Gugsberg. Bernard Gugsberg, um gigante da zoologia do século XX, trouxe à luz um evento que chocou a comunidade acadêmica. Em seu livro seminal, ele documentou não uma, mas 2 mortes de gorila por um único leopardo. Isso desafia qualquer lógica de autopreservação. Um predador normalmente evita riscos, mas esse animal entrou no modo berserker. Caso número 5, Bacia do Congo. A ciência exige dados, e em 2005, o Dr. Philip Haskell trouxe os números. Sua equipe conduziu uma varredura forense na Bacia do Congo, analisando fezes e carcaças como peritos policiais. O resultado foi estarrecedor. Leopardos haviam consumido 4 gorilas durante o estudo, um deles de dorso prateado. Mas os céticos diriam, eles comeram carniça, encontraram o gorila já sem vida. A análise forense destruiu esse argumento. As evidências provaram caça ativa. E pior, a frequência estava aumentando. Comer gorila deixou de ser um evento raro para se tornar um item regular no cardápio. Os leopardos estavam aprendendo que não podiam desperdiçar oportunidades caso elas surgissem. Agora, pare e pense na coragem necessária para isso.
Mas até agora falamos de ataques noturnos, emboscadas covardes nas sombras. O que acontece quando o sol está alto? Caso número 6, Parque Nacional de Lope. O ano é 1988. Área de estudo de Lope. Eram 5 da tarde. O sol ainda banhava a floresta. Não havia escuridão para se esconder. De repente, o caos sonoro explodiu. Rugidos guturais de um primata enfurecido misturavam-se com galhos estalando como tiros. Os pesquisadores correram para a fonte do barulho. O que encontraram foi um campo de batalha. A vegetação estava terraplanada. Troncos de árvores exibiam cortes profundos de garras, marcas de frenagem e impulso. Sangue, muito sangue, pintava o solo da floresta. A análise das pegadas contou a história de um épico. Um grande gorila ficou de pé, bípede, aceitando o desafio. E aqui está o detalhe que ninguém esperava: ele usou uma arma. Os cientistas encontraram um galho grosso quebrado com sangue na ponta. Em um ato de inteligência desesperado, o gorila improvisou uma clava para tentar esmagar o leopardo. O desfecho? Ambos desapareceram. Mas as pegadas finais revelaram o horror. As marcas do leopardo estavam sobrepostas às do gorila. O felino estava seguindo. Mesmo após a guerra, mesmo ferido, o exterminador não desistiu. Ele continuou a perseguição. Caso número 7. A destruição mútua. George Schaller retorna para fechar o ciclo de horror que começou décadas antes. Dessa vez, a cena do crime era um mausoléu para 2 reis. No chão da floresta jaziam 2 cadáveres lado a lado. Um leopardo macho maciço e um gorila adulto, ambos sem vida. A análise da cena revelou uma luta de proporções bíblicas. Não houve vencedor, foi uma aniquilação mútua. O gorila estava retalhado e o leopardo quebrado, provavelmente pelos golpes de defesa do primata. Eles lutaram até o último suspiro e nenhum recuou. O ódio ou a fome falaram mais alto que o instinto de sobrevivência. É verdade que na maioria das vezes o leopardo busca a presa fácil, o jovem, o doente, o fraco. É a lei do menor esforço. Mas no escuro da noite, quando um dorso prateado dorme profundamente, a ambição do predador supera a cautela. Às vezes ele olha para o rei e vê apenas carne. Claro que no mano a mano, cara a cara, o gorila tem mais chances. Ele é mais forte e esmagaria o leopardo. Mas quando um felino crava os dentes no local correto, o gorila não tem tempo para lutar, ele apaga, desliga em questão de segundos. Um último detalhe: gorilas não são predadores. Eles irão lutar para se defender, enquanto o leopardo irá lutar para matar. Só essa simples regra natural muda o jogo da lógica. Afinal, os 7 casos que examinamos hoje provam uma verdade desconfortável. O leopardo pode vencer, ele já venceu e continuará vencendo. E isso não torna o gorila um primata fraco, só mostra que ele não é inabalável. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir até o final, fui!